Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Baruch Hashem. Bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Que Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Hoje, porção de número 24, porção Vaikra. Vaikra é o nome tanto da porção como do terceiro livro da Torá, o livro esse que nós estamos iniciando, depois de ter finalizado o livro de Shemot, que é o segundo livro da Torá. Agora vamos entrar no livro de Vaikra, o terceiro livro. Esse livro, pessoal, ele é conhecido como Levítico, mas, na verdade, o nome original desse livro é Vaikra. E por que esse livro se chama Vaikra? Sempre o nome do livro será a primeira palavra a iniciar o livro. A primeira palavra que inicia o livro é o que vai dar nome ao livro. Assim são todos os livros da Torá, assim também são as porções, as 54 porções da Torá. Sempre o nome delas é a primeira palavra, a palavra que vai dar início a essa porção. Vaikra é o nome desse livro, porque é assim que ele vai iniciar. Vai iniciar dizendo que Adonai chamou Moshe de dentro do tabernáculo. Na verdade, pessoal, esse livro de Vaikra, ele vai começar exatamente onde terminou o livro de Shemot. O ponto de partida dele é exatamente onde parou o livro de Shemot. A gente viu na semana passada que após o tabernáculo ficar de pé, desde o capítulo 25 de Shemot, o Eterno estava falando do tabernáculo. Nós vimos que se atrasou 80 dias, mais de 80 dias, a construção do Mishkan, tudo devido ao bezerro de ouro. Mas após Moshe conseguir o perdão de Adonai, então se retomou o projeto do tabernáculo. E o tabernáculo finalmente ficou de pé, foi montado no dia 1º do mês de Aviv. A gente viu isso semana passada. Isso não foi uma ideia de Moshe, foi o Eterno que determinou o dia que o tabernáculo deveria ficar de pé. Não sei se vocês lembram que desde lá do Egito, o Eterno disse para Moshe que aquele mês, o mês de Aviv, seria o início do ano para eles. E foi exatamente no dia 1º do mês de Aviv, fazendo aí um ano que o povo tinha saído do Egito. Na verdade, faltava 15 dias para dar um ano, porque nós sabemos que o povo de Israel deixou o Egito no dia de Pessa, no dia 15 do mês 1. E foi exatamente no dia 1º do mês 1, 15 dias antes de Pessa, que o Mishkan ficou de pé. E após o Mishkan ficar de pé, a Torá nos disse que a glória de Adonai inundou todo o tabernáculo. E Moshe não podia se aproximar do tabernáculo devido à glória de Adonai que estava sobre o tabernáculo. Isso nos mostra que Moshe ele temeu se aproximar do tabernáculo. Após ele ver que Adonai recebeu o tabernáculo, que a glória de Adonai invadiu aquele local, ele não teve coragem de se aproximar. Moshe deve ter pensado, se lá na sarça eu não pude se aproximar para poder olhar, quando o Eterno mandou que eu tirasse a sandália dos meus pés, muito mais agora aqui, já que o Eterno desceu sobre o tabernáculo. Mas a Torá vai dizer que o Eterno o chamou de dentro do Mishkan, e após o Eterno o chamar, é claro que Moshe vai entrar no tabernáculo para receber do Eterno as instruções referentes ao sacrifício. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, pessoal, eu quero fazer uma introdução sobre o livro de Vaikra, sobre o livro de Levítico. Existe um certo preconceito de muita gente com respeito a esse livro. As pessoas não gostam muito de estudar o livro de Levítico, o livro de Vaikra, justamente por conta dos sacrifícios. E isso é um assunto bem complexo, Confesso que é um assunto difícil de compreender, é um assunto muito profundo, e as pessoas não gostam muito de estudar sobre o sacrifício. Mas é muito importante a gente estudar, porque se o Eterno determinou um livro para falar exatamente sobre isso, pessoal, é porque o Eterno está chamando a nossa atenção. E veja como o Eterno é caprichoso, como ele é detalhista. Esse livro de Vaikra, o Eterno fez questão de colocar ele no centro da Torá.
Vocês sabem que a Torá ela é composta de 5 livros. O que o Eterno fez? Colocou 2 à esquerda, 2 à direita e colocou o livro de Vaikra bem no centro. Já já eu vou mostrar algo bem interessante que eu consegui ver e eu consegui associar com aqueles 2 querubins. Lembra daqueles 2 querubins que ficam sobre a Arca da Aliança? O que acontece? Ficava um de frente para o outro, né? Os 2 olhando para a tampa do tabernáculo. Você pode comparar isso com a Torá. Se você separar os 2 livros final, né, o Bamidbar e o Devarim, como sendo um queruve, e você pode separar Bereshit e Shemot como sendo o outro queruve. Os 2, um de frente para o outro, olhando para o centro. E quem que está no centro? É justamente o livro de Vaikra. Inclusive o Eterno colocou um selo sobre isso, eu vou mostrar já já para vocês. Por que que as traduções colocou sobre esse livro o nome de Levítico? Os tradutores eles entenderam que pelo fato esse livro está falando sobre sacerdotes, sobre sacrifícios, é um livro exclusivo para os levitas, então assim deram o nome de Levítico. Mas na verdade, pessoal, esse livro não vai falar somente com os levitas. Claro que os levitas eles ocupam bastante espaço aqui dentro desse livro, mas nesse livro existem ensinos para todas as classes de pessoa. Inclusive, o livro de Vaikra, para quem não sabe, é o livro que tem mais mandamentos. De todos os livros da Torá, o livro que contém mais mandamentos, e não somente mandamentos para os levitas, mandamentos para todo o povo de Israel. Por isso é importantíssimo que nós nos atentamos para esse livro. O assunto de sacrifício é um assunto meio complexo, né? Muita gente até hoje não consegue entender como pode um Elohim tão santo, tão justo, ele ter instituído os sacrifícios para a justificação das pessoas. Entenda, pessoal, existem 2 linhas de raciocínio. Uma diz que os sacrifícios foi uma forma do Eterno ir desvinculando os hebreus de costumes pagãos. Eu não concordo com essa ideia, até porque sacrifícios vêm desde o princípio. A gente vai ver que Abel e Caim fez sacrifícios, e com quem que eles aprendeu a fazer isso? Com seu pai Adão, com certeza. E com quem foi que Adão aprendeu a fazer sacrifício? Com o Eterno. Então sacrifícios vêm desde o princípio. Isso foi instituído pelo Eterno. Então por que o Eterno fez isso? A outra linha de pensamento vai dizer, e eu concordo com essa linha, eu também penso dessa forma, que o sacrifício foi uma forma do Eterno tocar no coração do ser humano. Tocar na consciência do ser humano para que ele pudesse entender a gravidade do pecado. É claro que existem os sacrifícios que são pacíficos, né? Que são sacrifícios de gratidão, e esse sacrifício as pessoas elas comiam do que era sacrificado, comia da carne daquele animal. Até aí não há nada demais, porque até hoje nós comemos carne. Então se você come carne, se você se alimenta de carne, não tem por que você se escandalizar com os sacrifícios pacíficos, né? Seria churrasco, seria uma festa que se fazia diante de Adonai, comendo a carne daquele animal. Agora, o complexo é o ser humano oferecer um animal como oferenda pelo seu pecado, como expiação pelo seu pecado. E o livro de Vaikra vai falar sobre isso. Inclusive, nós vamos ver nos escritos nazarenos, no livro de Hebreus, aonde o escritor vai dizer que tudo o que acontecia no Mishkan, no tabernáculo, era a sombra do futuro. O Eterno estava desenhando, pessoal, estava mostrando para o ser humano que o ser humano precisa ter consciência da gravidade do pecado e que se ele pecasse, ele precisaria de um resgate. O Eterno estava desenhando isso através dos sacrifícios. Quando os escritores nazarenos vai dizer que a lei, que a Torá, era a sombra das coisas futuras, que ela foi anulada, que ela foi extinta, eles estão falando exatamente do tabernáculo, pessoal. Estão falando dos sacrifícios, dos ritos de sacrifício. Por exemplo, o livro de Gálatas, o livro de Romanos, vai falar muito sobre a lei que era um aio, né, que nos conduzia até o Mashiach.
Mas de que lei o escritor está falando? Das leis referente aos sacrifícios, ao tabernáculo, que era uma sombra, que era uma figura de algo real que haveria no futuro. Esse livro de Vaikra, pessoal, ele vai falar de 3 assuntos principais, né, que eu chamo de 3S. Primeiro, ele vai falar sobre sacrifícios, depois ele vai falar sobre sacerdote e, em terceiro, ele vai falar de santidade. Então, são os 3 S's que estão conectados. O sacerdote precisa de sacrifício e o sacrifício precisa de santidade. Tudo são coisas relacionadas, não está apontando somente para o sacerdote levita, está apontando para todos nós, já que o livro de Revelação diz que o Mashiach, ele comprou povos de todas as nações e os constituiu como reis e sacerdotes. Então, aqueles que servem o Mashiach hoje, aqueles que guardam os mandamentos, que procuram caminhar de acordo com os ensinamentos do Mashiach, esses, pessoal, são chamados também pela Escritura Sagrada de um reino de sacerdotes. Então, todos nós também somos, de certa forma, sacerdote diante do Eterno. Mas como assim? O que nós vamos oferecer para o Eterno se nós somos sacerdote? É o que diz Shaul Hachalia: ofereçais o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Elohim. Nós vimos, por exemplo, que o Mishkan é uma sombra do nosso corpo. E o que é esses animais que vão ser oferecidos aí em sacrifício? Esses animais são sombra do Mashiach e representa também cada um de nós. É como o Eterno deseja que cada um de nós sejamos, como cada um de nós nos apresentamos a Adonai. Nós devemos oferecer a nossa vida em sacrifício vivo e agradável para o Eterno. É isso que a Escritura quer nos ensinar. Bom, a gente vai ver isso, né, durante os estudos, durante a leitura. Eu quero, antes de mais nada, chamar a atenção para vocês para alguns detalhes relacionados ao livro de Vaikra, que é o livro que vamos iniciar agora. Esse livro, pessoal, ele tem apenas 27 capítulos. De todos os livros da Torá, ele é o menor. Só que, mesmo ele sendo o menor livro, ele é o livro onde o Eterno mais fala. Então veja a importância desse livro. Agora preste atenção no nome do livro, né? E no nome da porção também, Vaikra. Você está percebendo que existe um Aleph aqui menor do que as outras letras. E por que isso? Isso não é um erro. Isso está assim nos rolos originais, pessoal. E o que se entendeu quando se viu isso? Esse Aleph menor aqui pode ser uma representação à humildade de Moshe. A gente viu que Moshe não se atreveu em se aproximar do tabernáculo até que Adonai o chamasse. Então, como o Eterno o chamou, né, Vaikra, chamou Moshe para dentro do Mishkan, Moshe então vai se aproximar e vai adentrar ao tabernáculo. Os sábios, pessoal, ao ver essa letra menor aqui, o que eles entenderam? O Aleph, nós sabemos que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que marca o início. Se esse Aleph está menor aqui, isso deve ser uma dica, né, do Eterno, para que o estudo da Torá se inicie a partir desse livro, a partir do livro de Vaikra. Então é assim que inicia o estudo da Torá. As crianças, elas iniciam o estudo a partir do livro de Vaikra. Veja que coisa interessante. Enquanto muitas pessoas que são adultos, né, têm um certo pavor de ler o livro de Vaikra, as crianças do povo de Israel, eles iniciam o estudo da Torá exatamente por esse livro. Então, por qual livro você acha que o nosso Mashiach ele iniciou o seu estudo? Justamente pelo livro de Vaikra, o livro que falava exatamente da missão que ele, o Mashiach, tinha como sendo o resgate, né? Como sendo a propiciação pelos nossos pecados. Esse então, com certeza, pessoal, foi o livro que o nosso Mashiach começou a estudar, isso quando ele ainda era garoto. Não somente o Mashiach, todas as crianças dos filhos de Israel, eles iniciam o estudo através do livro de Vaikra. O livro de Vaikra, pessoal, ele é, na verdade,
o manual dos manuais. Como assim? Ele vai iniciar, né, com o manual dos sacrifícios, depois vai ter o manual dos sacerdotes, de como o sacerdote deve exercer a sua função. Vai ter também o manual de expiação, como se faz a expiação pelos pecados. Vamos ver depois o manual da alimentação, a kasherut, pessoal, ou seja, o alimento apropriado para o povo de Israel, o povo que serve o Eterno. O manual de tudo isso está em Vaikra, no capítulo 11. Nós vamos ter também no capítulo 19 o manual de santificação. Então veja que livro interessantíssimo é esse livro. Quantos assuntos tem nesse livro, pessoal? E às vezes as pessoas não estudam o livro de Vaikra, por conta, né, dele iniciar falando do sacrifício, e aí acaba perdendo grandes ensinamentos que o Eterno tem para nós dentro desse livro. Esse livro vai ter poucos relatos de acontecimento, mas são acontecimentos importantíssimos, principalmente a inauguração do Mishkan. Será no capítulo 8 que será inaugurado o Mishkan, e no capítulo 9 os sacerdotes vão iniciar de forma oficial o seu trabalho de sacerdote. O maior foco desse livro são mandamentos. Ele nos ensina sobre a expiação, ele vai nos ensinar também sobre santidade, pessoal, que é tudo que o Eterno espera de cada um de nós. Para vocês terem ideia, a porção Kedoshim, que é no capítulo 19, é a porção que mais tem mandamentos na Torá. É a porção que vai nos ensinar como ser santo. Será que o ser humano pode ser santo? Será que o ser humano consegue ser santo? Sim, é mandamento do Eterno que o ser humano seja santo. E nesse livro de Vaikra existe o manual de santidade. Existem os requisitos para que uma pessoa possa ser considerada como santo. Claro que o sistema religioso diz que nenhum ser humano pode ser santo, né? Enquanto outros, eles chamam de santo pessoas que já morreram, pessoas que já partiram dessa vida. Mas a Torá nos ensina a ser santo enquanto vivos. E os requisitos para isso vai estar na porção Kadoshim, que vai ser no capítulo 19. No capítulo 19 também, pessoal, esse livro vai falar aquela famosa frase dita pelo Mashiach, que muitas pessoas acham que foi inventada pelo Messias, que é a frase: ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase está na Torá, e o único livro da Torá onde contém essa frase é justamente o livro de Vaikra, capítulo 19, verso 18. Justamente na porção Kadoshim. E por que as pessoas não sabem disso? Por que elas acham que foi o Mashiach que inventou essa expressão? Porque elas não estudam a Torá, porque elas não estudam o livro de Vaikra. Nesse livro também a gente vai ter o manual das festas. Olha só. Todos os encontros marcados, um a um, vai ser detalhado lá no capítulo 23 de Levítico. Então, pessoal, existem muitos assuntos importantíssimos para nós da Teshuvá, que está no livro de Vaikra, que a gente vai estar iniciando hoje. Então, eu incentivo você a olhar com mais atenção esse livro, a tirar, né, esse preconceito, porque grandes ensinos o Eterno tem para nossas vidas através desse livro de Vaikra. Para você ter uma ideia, a famosa frase, né, vai da Ber Adonai el Moshe, que é a frase "e falou Adonai a Moshe", aparece 34 vezes nesse livro. Mesmo sendo um livro com pouco capítulo, pessoal, é o livro em que o Eterno mais fala. Vamos então, pessoal, dar início a essa porção. Como sempre, a gente vai fazer um resumo, né? Essa porção vai iniciar no capítulo 1, do verso 1, e vai até o capítulo 5, verso 26. A gente separou alguns versos para a gente examinar e para a gente extrair ensinamentos aí para nossas vidas. Mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: vamos ver o valor numérico dessa palavra Vaikra, pessoal, e chamou. O valor numérico dessa palavra é 317. Isso porque o Aleph vale 1, né? O Resh vale 200, o Kuf vale 100, o Yud vai valer 10 e o Vav 6, somando 317. Existe uma palavra que tem o mesmo valor numérico.
Isso quer dizer que são palavras equivalentes. É justamente a palavra Shivá. Essa palavra também tem o valor 317. E o que significa Shivá? Significa retorno, restauração. Ou seja, Shivá tem a ver com Techuvá. Então, a palavra Vaikra e chamou quer dizer que o Eterno está chamando o seu povo para se aproximar dele. É o que esse livro vai nos ensinar, como nos aproximar do Eterno, como nos voltar para o Eterno, como fazer retorno, como fazer restauração. Agora veja só, se a gente for tirar a raiz desse valor numérico 317, a gente ia somar 3 mais 1 mais 7 seria igual a 11. E 1 mais 1 seria 2. Então veja só, o Eterno está chamando o seu povo para fazer Techuvá. E como fazer Techuvá, pessoal? Fazer Techuvá para onde? O que esse número 2 tem a ver com a Techuvá? Está falando das 2 tábuas da Torá, ou seja, as 2 tábuas de pedra. Não existe Techuvá se as pessoas não obedecer os mandamentos que estão nas 2 tábuas de pedra. Infelizmente, muitas pessoas ainda não entendem isso. Tem pessoas que têm a coragem de dizer que alguns dos mandamentos não precisa mais ser obedecido. É lamentável, né, pessoal? Mas infelizmente isso acontece no meio religioso. Vamos então dar início à leitura e eu quero mostrar algo bem interessante para vocês. Veja como vai começar essa porção, como vai iniciar esse livro de Vaikra. Inicia assim, pessoal. E Adonai chamou Moshe e falou desde a tenda do encontro e disse: eu coloquei de início só esse verso aqui, e vocês já estão vendo aí umas letras vermelhas, e eu quero chamar um pouquinho a sua atenção para esse detalhe aqui. Vocês têm visto, pessoal, que desde o livro de Bereshit, o Eterno tem colocado selos, tem colocado códigos de 50 em 50 letras, a palavra Torá. Só que aqui no livro de Vaikra, o Eterno mudou, não colocou aqui a palavra Torá de 50 em 50 letras, como ele fez no livro de Bereshit e também no livro de Shemot. Aí eu fiquei pensando, mas por que o Eterno mudou? Ao invés de colocar a palavra Torá, como ele vinha seguindo, né, essa regra, por que aqui no livro de Vaikra ele mudou? Aí eu fiquei pensando, bom, deve ser porque o Eterno já entregou a Torá, né? Porque o livro de Bereshit, ele estava já anunciando que entregaria a Torá, o mesmo ele fez com o livro de Shemot, e no livro de Shemot ele entregou a Torá. Isso faz todo sentido, mas eu quero mostrar algo bem interessante para vocês. Percebe que o nome do Eterno aparece aqui de 8 em 8 letras. E 8, pessoal, é tanto a raiz da palavra Torá, como também a raiz do nome do Eterno. Agora, eu contei essas letras aqui, veja que coisa interessante. O Eterno colocou o nome dele dentro de 26 letras. Ou seja, a partir da segunda letra aqui, ele começou a escrever o seu nome. Se você contar 8 letras, vai dar o Re. Se você contar mais 8, vai dar o Vav. Mais 8 vai dar o Re, formando assim o nome do Eterno. Veja como o Eterno é caprichoso, pessoal. Nós sabemos que 26 é o valor numérico do nome de Adonai. Todos nós já sabemos disso, porque o Re vale 5, o Vav vale 6, o Re também 5, e o Yud 10, dando assim o valor numérico de 26. Dentro de 26 letras, você pode contar, não vou contar, mas vocês podem tirar um print e contar. Dentro de 26 letras, o Eterno escreveu o seu nome de 8 em 8 letras. E eu fiquei meditando muito nisso daqui, pessoal. E eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. O que eu descobri, pessoal? Eu fui ver no livro de Bamidbar, que é o próximo livro que a gente vai estudar. E lá no livro de Bamidbar, existe não o nome do Eterno. Lá existe a palavra Torá. Mas o que acontece? A palavra Torá em Bamidbar está escrito de 50 em 50 letras de forma contrária, de forma inversa. Isso é muito interessante, eu vou mostrar isso para você. Primeiro vamos ver
como inicia o livro de Shemot. Esse é o primeiro verso, pessoal, de Shemot, aonde o Eterno, a partir da 8ª letra, né, do verso 1 de Shemot, capítulo 1, o Eterno começa a escrever a palavra Torá em sequência de 50 em 50 letras. Agora veja que coisa interessante. No livro de Bamidbar, que é o próximo livro, o Eterno também escreveu Torá de 50 em 50 letras. Mas ele escreveu o contrário, pessoal. Ele escreveu de trás para frente. Talvez você fale, mas eu não estou entendendo nada disso. No próximo slide você vai entender. Veja que coisa interessante aqui. Enquanto o livro de Shemot apontava para a direita a palavra Torá, o livro de Bamidbar apontava para a esquerda, na mesma sequência. Lembra dos 2 querubins que ficavam em cima da Arca da Aliança? Não ficavam os dois, um olhando para o outro, para a tampa da arca? Então a gente pode fazer essa alusão aqui. É como se o livro de Bamidbar estivesse apontando para Vaikra, enquanto que o livro de Shemot também apontando para Vaikra. E o que esses 2 livros estão apontando? Está apontando que nós devemos focar a nossa atenção no livro de Vaikra. Está mostrando para nós que quem escreveu a Torá, sem dúvida, foi o Eterno. Então eu pergunto, pessoal, será que Moshe teria capacidade de elaborar tudo isso? Jamais, pessoal. Jamais um ser humano seria capaz de arquitetar tudo isso. Isso é coisas do Eterno, e isso daqui cala a boca de todo e qualquer que ousa a dizer que a Torá é uma invenção, que a Escritura é uma invenção, é uma cópia do Código de Hammurabi. Somente na cabeça de pessoas ignorantes que não faz a ideia, pessoal, que existe essas maravilhas na Torá. Veja como o Eterno é caprichoso. Bom, depois dessa curiosidade, vamos dar início então ao livro de Vaikra. É como se o Eterno também estivesse assinando, né, o livro de Vaikra. De 8 em 8 letras, ele colocou aí o seu nome. Veja o que o Eterno disse para Moshe quando o chamou lá da tenda do encontro. Fale ao povo de Israel e diga: quando algum de vocês apresentar um substituto para Adonai, o animal substituto deve ser do gado ou do rebanho para ser oferecido. Caso seu substituto seja uma oferta queimada de gado, ofereça um macho sem defeito. Traga-o à entrada da tenda do encontro para ser aceito por Adonai. Então vocês viram, pessoal, que o Eterno colocou o seu selo aqui, ele assinou tudo isso que ele está falando para Moshe, ele assinou colocando o seu nome de 8 em 8 letras. Do que o Eterno está falando aqui? Bom, ele vai iniciar falando sobre os sacrifícios de Olá, o sacrifício de holocausto. Esse sacrifício era um sacrifício que era totalmente queimado. Ao todo, pessoal, existe 5 tipos de sacrifício. A gente não vai entrar em muito detalhe sobre isso, mas eu vou apresentar para vocês o que eram esses sacrifícios. Esse primeiro aqui, chamado de Olá, chamado de holocausto, é um sacrifício onde o animal ele era totalmente queimado e só podia ser ofertado macho, tá, pessoal? Não podia ser ofertado um animal fêmea para holocausto, somente macho. E o Eterno ele instituiu 3 tipos de animal, que é o boi, a cabra, né, no caso o bode ou o cabrito, e a ovelha, o cordeiro, o carneiro. Por que o Eterno ele instituiu que fosse apenas esses animais, pessoal? Isso é bem interessante porque se a gente for ler Bereshit capítulo 15, quando o Eterno fez um pacto com Abraão, lembra daquele pacto das partes cortadas? Onde o Eterno passou entre as partes cortadas. Lá naquele pacto foi oferecido 3 animais e exatamente esses animais aqui. Foi oferecido um novilho, um cabrito e um carneiro e também 2 pombinhos. Ou seja, para esse sacrifício aqui de holocausto, somente animais machos.
E o que isso significa? Sem dúvida, isso está apontando para o Mashiach. Existe um detalhe muito interessante nesse sacrifício, que é o fato de ter que lavar os pés desse sacrifício. O ofertante ele tinha que lavar os miúdos e também os pés desse sacrifício para que ele fosse totalmente queimado. A gente pode fazer uma analogia com o que aconteceu com o nosso Mashiach. A gente viu que na última noite em que ele estava com seus discípulos, ele então lavou os pés dos seus discípulos e ensinou, aquele lindo ensino de lavar os pés. Mas tudo aquilo estava apontando para esse sacrifício aqui, pessoal. O sacrifício do animal que era totalmente queimado, que tinha que lavar os pés e lavar os miúdos. E por que lavar os pés? Por que lavar as mãos? É claro que do animal não vai falar mão, porque o animal tem 4 pés. Os 4 pés do animais inclui também as mãos, Mesmo a gente não falando mão, falando apenas pé. Qual é o ensino do Eterno? O Eterno está ensinando que nós devemos lavar as nossas mãos, lavar os nossos pés. Isso tem a ver com o quê? Mãos tem a ver com obras, com realizar. E os pés têm a ver com o nosso caminhar, no caminho em que nós andamos. Então, para ser um sacrifício agradável ao Eterno, tem que ser um sacrifício de alguém que esteja de pés limpos e de mãos limpas. Como assim? Pessoas que andam no caminho do Eterno, pessoas que praticam os mandamentos do Eterno. O sacrifício, na verdade, pessoal, representa a pessoa que está ofertando, que está oferecendo aquele sacrifício. O Eterno ele olhava muito mais para o ofertante do que para o sacrifício, porque o sacrifício representa justamente o ofertante. A gente vai ter, por exemplo, quando a Torá vai dizer que Adonai se atentou para Abel e para a sua oferta. Ou seja, primeiro o Eterno olhou o ofertante, para depois olhar a oferta, já que a oferta representa quem de fato é o ofertante. Eu coloquei numa tabelinha os 5 tipos de sacrifícios para ficar mais fácil, para a gente entender um pouco sobre cada um deles. Vamos dar uma olhada nessa tabela que eu fiz. Ao todo, pessoal, como eu disse, são 5 sacrifícios. O primeiro de todos, que a Torá vai citar, que o livro de Vaikra vai citar, que é todo o capítulo 1, está falando do holocausto, daquele onde todo o animal era queimado, mas com esse detalhe, tinha que se lavar os pés do animal e lavar também os miúdos. Desse sacrifício, nenhuma parte poderia ser consumida, ou seja, comida pelos sacerdotes. Ele teria que ser macho, teria que ser boi, carneiro ou um bode. Esse sacrifício, pessoal, seria por propiciação pelo pecado em geral e também demonstra dedicação. O segundo tipo de oferta, de sacrifício, é o que vai estar no capítulo 2. Então, cada capítulo vai falar sobre um tipo de sacrifício, que é exatamente a oferta de cereal, uma porção simbólica. E essa oferta, pessoal, ela era consumida, ela era comida pelos sacerdotes. Apenas uma parte, apenas um punhado dessa oferta era oferecida, era queimada no altar, e o restante ficava para o sacerdote. Tinha que ser cereais, e esses cereais eles deviam conter o sal, incenso e azeite. O que não podia haver jamais nesse sacrifício aqui era o fermento e o mel. Inclusive o Moré Felipe fez um estudo lá no canal Teshuvah Total, explicando, pessoal, o significado de tudo isso. Por que o Eterno não permite que seja colocado fermento no sacrifício? Por que não pode também haver o mel? Tudo há um ensino, tudo há um significado. Eu aconselho você que não viu ainda a assistir no canal Teshuvah Total, o momento do hebraico da porção Vaikra. O terceiro sacrifício que era oferecido, o sacrifício pacífico. E o que é esse sacrifício pacífico? É uma oferta que as pessoas faziam de gratidão. Então, o que acontece nesse sacrifício? Era queimado somente a gordura, os rins, o fígado e a cauda do animal. Já a carne desse animal, uma parte era para o sacerdote
e a outra parte era para os ofertantes. Nesse caso, podia ser macho, podia ser fêmea, desde que fosse desses 3 animais que o Eterno instituiu. Depois a gente vai ter o 4º tipo de sacrifício, que é o sacrifício pelo pecado. E nesse sacrifício pelo pecado, também era queimado as mesmas partes, né, do sacrifício pacífico, que era a gordura, os rins, o fígado e a cauda. Com uma diferença, pessoal. O sacrifício pelo pecado, quem comia a carne desse sacrifício eram os sacerdotes. Inclusive, vai chegar um momento em que o Eterno vai repreender muito os sacerdotes, porque eles estavam até torcendo que o povo pecasse para poder levar mais sacrifícios no templo. Porque quanto mais pecado, mais sacrifício. E quem que estava se dando bem nessa situação? Os sacerdotes. Isso vai deixar o Eterno irado. Isso vai estar nos profetas. Agora existe algo bem interessante aqui nesse sacrifício pelo pecado, porque cada pessoa, cada classe de pessoa devia oferecer um sacrifício específico. Por exemplo, se fosse o sacerdote que cometesse um pecado, ele tinha que oferecer um novilho. Se fosse um príncipe de uma tribo, ele tinha que oferecer um bode. Se fosse uma pessoa comum, aí ele oferecia uma cabra. E existe também o 5º sacrifício, que é o sacrifício pela culpa, né? Que parece ser o mesmo que pelo pecado, mas não, tá, pessoal? Existem algumas diferenças do que é culpa e do que é pecado. Os sacrifícios, na verdade, eram o mesmo. Se queimava a mesma parte dos animais, e esses sacrifícios também eram consumidos pelo sacerdote. O que eu quero analisar nessa porção de hoje é sobre os sacrifícios pelos pecados. Há um grande ensino para nós, né, por trás disso, porque o que o Eterno quer que nós entendamos, pessoal? Que todo pecado precisa de expiação. Não é porque você se arrependeu, não é porque você abandonou o pecado, né, Baruch Hashem por isso, e está tudo certo. Se você tem uma dívida, o que você tem que fazer com essa dívida? Você tem que quitá-la. Então, esse mesmo método acontece aqui com as coisas do Eterno. O Eterno estabeleceu todo pecado precisa de expiação. Isso quer dizer o que para nós nos dias de hoje? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós precisamos oferecer para Adonai um sacrifício que venha fazer expiação pelos nossos pecados. E que sacrifício é esse, pessoal? Qual é o sacrifício que realmente tira os nossos pecados? Está falando do Mashiach, do nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo. É disso que os discípulos falavam e que as pessoas não entendiam. Quando Shaul Hachalia vai dizer que ninguém é justificado pelas obras da lei, ele está falando de que obras, pessoal? Exatamente dessas obras aqui, desses sacrifícios. Esses sacrifícios foram estabelecidos por um tempo. Esse sacrifício servia exatamente para isso, para fazer expiação, para fazer justificação. As pessoas eram justificadas diante do Eterno quando oferecia no lugar dela um sacrifício. Tudo isso apontava para o Mashiach, né? Baruch Hashem, que hoje não é mais necessário isso, porque tudo apontava para um sacrifício perfeito que o Eterno ia propiciar para toda a humanidade. Então eu quero novamente mostrar para vocês os detalhes com respeito a esses sacrifícios e mostrar para vocês por que era diferente o tipo de sacrifício dependendo das pessoas. Eu fiz isso numa outra tabela. Vamos dar uma olhada, pessoal. O sacerdote, quando ele pecasse, ele devia oferecer um novilho. E desse animal era queimado a gordura e também os miúdos. O sangue era jogado em volta do altar, mas o restante do animal era todo queimado num local específico lá fora, onde se jogava as cinzas. Não se podia jamais comer carne desse animal que era oferecido pelo pecado. O sacerdote só podia comer carne do animal que fosse oferecido pelo pecado do povo. Mas o animal que era oferecido pelo pecado dele, ele jamais poderia comer.
O interessante, pessoal, é esses detalhes aqui. Por que que o sacerdote tinha que oferecer um novilho? A congregação também, quando cometesse um pecado, também tinha que oferecer um novilho. Se fosse, né, um pecado geral, um pecado que envolvesse toda a congregação. As pessoas vão dizer assim, o sacerdote tem que oferecer um novilho por conta do bezerro de ouro. A gente precisa entender que o Eterno separou 3 classes de animais. E essas 3 classes de animais representam também os seres humanos. Por que que o sacerdote tem que oferecer um novilho? Porque o sacerdote, na hierarquia dentro do povo de Israel, ele é o que está acima de todos. Ele é o que está mais próximo do Eterno. Então, pelo grau de importância que tem um sacerdote, ele tinha que oferecer o animal mais nobre de todos, que seria o novilho. O sacerdote não ia oferecer uma cabra, oferecer ou uma rolinha, por exemplo. Não, pessoal, o sacerdote tinha que oferecer um novilho por causa da posição dele. A mesma coisa ia acontecer com a congregação. Quando o pecado fosse de toda a congregação, também se oferecia um novilho. Agora veja só o príncipe. Quando era um príncipe de uma tribo, vamos imaginar que o Nachão ele cometeu um erro, ele cometeu uma transgressão. Já já a gente vai tentar entender o que é pecado. Quais eram os pecados que tinha direito à expiação? Já já a gente vai entender isso. Imagina que o Nachão cometeu um pecado, pessoal. Qual é o animal que ele devia oferecer? Ele, por ser um príncipe, ele devia oferecer um bode. Ele não poderia oferecer um carneiro, ele não poderia oferecer uma cabra, ele tinha que oferecer um bode. E por quê? Por que tem que ser um bode, pessoal? Porque o bode representa justamente isso, representa o príncipe. Tem gente que acha que bode na escritura é algo ruim, né? Porque o Machia lá nos escritos nazarenos vai dizer que o Machia vai separar, né, de um lado as ovelhas e do outro lado os bodes. Então as pessoas pegou um certo preconceito com o bode. Mas é preciso ver o contexto, tá, pessoal? Às vezes aquilo que em um local na escritura é considerado como algo ruim, outra vez vai ser considerado como algo bom. Por exemplo, o fermento. O Eterno não aceita o fermento no sacrifício, porque o fermento representa a vaidade, representa a hipocrisia. Mas o Machia diz que o reino dos céus é igual ao fermento. Então tudo depende do contexto em que se aplicou aquela palavra. Não é porque o fermento é considerado mal que em todo lugar que se falar de fermento está falando de coisa ruim. Mesma coisa é o bode. Não é porque em um contexto o Machia considerou o bode como sendo rebelde, que o bode representa justamente o rebelde. Não. O bode representa o príncipe, representa as pessoas que têm autoridade. Você pode considerar esses animais como os metais. Por exemplo, a gente tinha o ouro, a prata e o bronze. A gente pode considerar da mesma forma. O novilho representando o ouro, o bode representando a prata, e as ovelhas representando o bronze. Então são 3 tipos de animais que o Eterno instituiu para os sacrifícios. Agora veja só, quando fosse uma pessoa comum do meio do povo que cometesse um pecado, aí eles poderiam oferecer cabras ou ovelhas. Por que o Eterno aqui não exigiu que fosse um carneiro macho? Ou então um cabrito macho? Porque a cabra, pessoal, o cabrito, o carneiro macho, ele vale mais do que a fêmea. Antigamente era assim, não sei se hoje é assim. Mas nesse momento aqui, as fêmeas tinham menos valor do que os machos. Então, quando a pessoa que cometeu o pecado fosse uma pessoa comum, uma pessoa simples do meio do povo, ela ia oferecer como oferta uma cabra ou uma ovelha. E se a pessoa não tivesse condição, pessoal, de dar nem uma cabra, nem uma ovelha, se fosse uma pessoa pobre, o Eterno permitiu que ela pudesse levar ou rolinhas ou pombinhas. Então são 2 classes de aves que o Eterno também aceita como sacrifício. Então veja só, são 3 tipos de animais
e 2 tipos de aves que o Eterno aceitou como sacrifício. A pergunta é, por que somente esses animais, né? Primeiro, pessoal, que esses animais são caché, são animais puros, né? Jamais poderia se ofertar no altar um animal que não fosse caché. Mesmo esses animais aqui, que são caché, eles precisavam ser perfeitos, não podia ter mancha, não podia ter defeito. Não podia ter nenhuma deficiência física. Tinha que ser um animal perfeito, mostrando que o Eterno ele deseja que o sacrifício do ser humano seja um sacrifício perfeito. Então você deve entender o seguinte: qual é o sacrifício que eu devo oferecer hoje para Adonai? O apóstolo Shaul já falou. Nós devemos oferecer para Adonai sacrifícios vivos, o nosso corpo, santo, puro e agradável para Adonai. Esse é o sacrifício que o Eterno espera de cada um de nós. Há pessoas que vai dizer que o Eterno exigiu esses animais aqui porque esses animais eles manteve, né, a sua origem depois do dilúvio, depois do Jardim do Éden. Eles continuaram comendo capim, né, comendo erva, diferente de outros animais que passaram a ser carnívoros. Mas na verdade eu não vejo assim. O que eu vejo, pessoal, é que esses animais aqui são animais de criação. O Eterno não vai pedir para o ser humano nada que não curte nada para o ser humano. Por exemplo, nós sabemos que gazela é um animal caché. Mas não se podia oferecer uma gazela no altar. Se a pessoa saísse caçando, pegava uma gazela e levava lá para fazer sacrifício. Não pode. E por quê? Porque para sacrifício tinha que ser animal de criação, animal das pessoas. As pessoas viviam dessa cultura aqui, de criar o novilho, de criar o bode, de criar as ovelhas. Então o Eterno exige de sacrifício do ser humano aquilo que curte alguma coisa para o ser humano. Isso tinha que, de alguma forma, pessoal, constranger a pessoa. Tinha que ser de verdade um sacrifício da pessoa, para a pessoa pegar o seu animal esse que às vezes ia dar leite ou ia dar carne para eles comer futuramente, eles têm que oferecer esse animal perfeito por conta de um pecado. Nós vamos ver, por exemplo, nos profetas, o Eterno várias vezes dizendo que ele não se agrada de sacrifício. Aí fica a pergunta, né? Mas se o Eterno não se agrada de sacrifício, por que ele pediu os sacrifícios? É como eu disse, né, no início desse estudo, tudo isso é uma didática. O Eterno queria tocar na consciência do ser humano. O Eterno queria que o ser humano entendesse a consequência do pecado. Quando o ser humano fosse oferecer aquele animal, colocasse a mão sobre aquele animal e confessasse o seu pecado, isso tinha que constranger o pecador. Isso tinha que tocar no coração do ofertante para que ele refletisse, para que ele entendesse a gravidade do pecado. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? A gente vai ver depois, durante a escritura, que o povo se acostumou a fazer sacrifício, ao ponto do Eterno ter nojo dos sacrifícios. O Eterno vai dizer isso nos profetas, que ele está já saturado, que ele não suporta mais ver tanto sacrifício, porque o que o Eterno queria de verdade era o arrependimento das pessoas. Nós vamos ver, por exemplo, pessoal, no livro de Jeremias, um verso muito mal entendido por muita gente, onde Adonai vai dizer que ele não deu leis sobre sacrifícios. Jeremias capítulo 7. Ele vai dizer que ele não exigiu que o povo oferecesse sacrifícios para que ele fosse o Elohim do povo e que o povo fosse o povo dele. Então tem pessoas que lê esse verso lá em Jeremias e aí diz o seguinte: bom, se Adonai não deu ordem com respeito a sacrifícios, quem foi então que pediu esses sacrifícios aí no deserto? E aí as pessoas vão criar umas teorias absurdas, né, que não vale nem a pena a gente comentar aqui. É preciso a gente ler o contexto. Sempre eu digo isso. Se você ler um verso, tirar esse verso do seu contexto, com certeza você vai entender totalmente errado o que está dizendo. Lá em Jeremias 7, o que o Eterno está dizendo é que ele não instituiu os sacrifícios como um meio
para que o povo se tornasse povo dele e ele Elohim do povo. Porque a gente vai ver sempre essa frase na Torá e também nos profetas, onde Adonai diz assim: eu serei o vosso Elohim e vós sereis o meu povo. Mas quando? Quando isso vai acontecer? A gente já viu isso, né, na porção passada, que isso é condicional. Isso é quando as pessoas obedecerem os mandamentos e não quando elas oferecerem sacrifícios. Porque foi exatamente isso que o povo estava entendendo, pessoal. Lá no livro de Jeremias, momentos antes que a casa de Judá fosse levada como cativo pela Babilônia, o povo estava entendendo isso, que para ser povo de Adonai tinha que oferecer sacrifícios. E é isso que o Eterno está falando lá em Jeremias 7. Pelo contrário, para ser meu povo, eu quero que vocês obedeçam os meus mandamentos. Os sacrifícios, na verdade, nunca foi uma exigência, nunca foi um mandamento. O Eterno permitiu que fosse assim. Na verdade, o Eterno desejava que o ser humano jamais oferecesse um sacrifício pelo pecado. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Por que o Eterno diz, pessoal? Melhor é obedecer do que sacrificar. Porque quando a pessoa obedece, significa que ela não precisa oferecer sacrifício. Quanto mais sacrifícios estão sendo levados, isso quer dizer o quê? As pessoas estão pecando. Então, quanto mais sacrifício, é sinal de mais pecado. O Eterno queria o contrário. Ele queria que não houvesse sacrifícios. Isso seria um sinal de que o povo não estava pecando. Mas, lamentavelmente, o povo não entendeu isso. Como sempre, o ser humano entende as coisas totalmente o contrário. Muito bem, pessoal. Após a gente ver esses detalhes, vamos ver agora o que é pecado. Porque o Eterno, ele instituiu aqui quais seriam os sacrifícios que as pessoas deviam oferecer, caso elas pecassem. Mas é preciso entender o que é pecado. Porque senão, como eu vou saber que eu pequei? O que é pecado, na verdade? Porque as religiões, elas vão ditar, né, centenas ou milhares de regras, dizendo que isso é pecado, que aquilo é pecado. Mas para o Eterno, o que o Eterno considera pecado e qual é o pecado que as pessoas tinham que fazer expiação? Existe também um grande mal-entendido, tá, pessoal? Porque nem todos os pecados são expiados. Eu já falei isso lá na porção Mispatim, que há os pecados de morte e para esses pecados não havia expiação. Então, pecados deliberados, pecado em que as pessoas fazem de propósito, não havia expiação para esses pecados. É o que a gente vai ler agora, é o que a gente vai tentar entender um pouco, né, nessa porção, sobre o que é pecado e quais são os pecados que tinham direito a uma expiação. Então vamos ver, pessoal, na ordem que vai aparecer na Torá. Vamos ver primeiro o pecado do sacerdote. Eu falei para vocês que o sacerdote, quando ele cometesse um pecado, o sacrifício de expiação para ele teria que ser um novilho. Isso está na Torá, a gente vai ver que o Eterno ele separou 4 classes de pessoas. Cada classe de pessoas tinha um sacrifício específico, quando se tratava de sacrifício pelos pecados. Vamos ler então o que está no capítulo 4. Veja o que diz o Eterno. Adonai disse para Moshe: fale ao povo de Israel, se alguém pecar por engano contra qualquer um dos mandamentos de Adonai, concernente o que não deve ser feito, se alguém transgredir qualquer um deles, percebe, pessoal, o que é pecado aqui? O Eterno está dizendo que se alguém transgredir um mandamento, percebe, pessoal, que o Eterno está considerando como pecado cometido por engano, ou seja, pecado por ignorância. Às vezes algo que a pessoa nem sequer sabia que era pecado. Então veja só, o Eterno manda avisar Moshe que se alguém transgredir um dos mandamentos, fazendo aquilo que o mandamento diz que não pode fazer, ele estaria cometendo um pecado. Cometendo assim um pecado, ele teria que fazer uma expiação. Então o Eterno vai, por ordem, né? Vai começar primeiro pelo sacerdote, que é aquele que está mais próximo do Eterno,
Imagina se um sacerdote pecasse. O que ele teria que fazer? É o que vai dizer o próximo verso. Se o Cohen, né, o sacerdote, ou ungido tiver pecado, trazendo assim culpa sobre o povo, ele oferecerá para Adonai um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado, por causa do pecado cometido. Então percebe que o Eterno começa de cima para baixo. Ele começa daquele que está mais próximo do Eterno, no caso, o sacerdote. A função do sacerdote era ensinar os mandamentos, era ensinar a Torá para o povo, mas pode acontecer do sacerdote também cometer um pecado. Então, se o sacerdote cometer um pecado, o que ele devia fazer? Oferecer um novilho. Então percebe, pessoal, que quando o sacerdote ele cometesse um pecado, ele também teria que fazer expiação pelo seu pecado. É isso que vai dizer o livro de Hebreus, que o sacerdote, antes de oferecer expiação pelo povo, ele tinha que oferecer um sacrifício também por expiação do seu pecado. Então percebe que o Eterno determinou que fosse um novilho para o sacerdote, como eu já falei, por causa da função do sacerdote. O novilho, pessoal, é o animal mais nobre de todos para ser ofertado em sacrifício. Então, como o sacerdote ele tem uma posição bem próxima do Eterno, ele tinha que oferecer o animal mais nobre que existia. É como se o novilho representasse o ouro. Ele não poderia oferecer um animal como uma cabra, como uma pombinha, um animal que fosse barato. Isso devido à função do sacerdote. Então vocês percebem que o pecado, segundo a Torá, é a transgressão dos mandamentos. Agora vamos ver se caso fosse a congregação que cometesse um pecado. Que é a segunda classe, né, que o Eterno separou. A congregação também tinha que oferecer um novilho, pessoal. Vamos ver no verso 13. Diz assim: caso toda a comunidade de Israel cometa por engano um erro e a Assembleia desconheça o assunto e cometa algo contra qualquer dos mandamentos de Adonai, concernente ao que não se deve fazer, é culpado. E a Assembleia deve também oferecer um novilho. Então percebe que quando se tratava do pecado referente ao sacerdote, se oferecia um novilho. Quando o pecado fosse de toda a congregação, também se oferecia um novilho. Então entenda que o Eterno está considerando o pecado aquilo que é cometido por ignorância. Então percebe, pessoal, que o Eterno está considerando como pecado tudo aquilo que é transgressão à Torá. É diferente do que diz as religiões. Se você perguntar por aí o que é pecado, cada religião vai determinar um tipo de pecado, né? Mas o Eterno está deixando claro aqui que quando um sacerdote ou quando a congregação cometesse uma transgressão contra a Torá, ou seja, se a Torá falou que deve fazer isso e a pessoa faz o contrário, isso é pecado. Se a Torá falou que é para fazer algo e a pessoa não faz, também é pecado. Então, o que o Eterno está mostrando para nós como pecado, então, pessoal, o que define o que é pecado não é as religiões. Se você sempre teve essa curiosidade de saber se algo é pecado ou não, aonde você vai ter essa informação? Na Torá. O Eterno está deixando claro aqui que toda e qualquer transgressão contra a Torá seria considerado um pecado. Agora vamos ver no caso do príncipe, né? A gente viu que o sacerdote teria que oferecer um novilho. Se fosse toda a congregação também teria que oferecer um novilho. E se fosse um príncipe, seria um bode. É o que a gente vai ler no verso 22. O que seria o príncipe? O príncipe é o líder de uma tribo, a pessoa que tem um cargo, que tem uma posição de destaque. Como eu disse, pessoal, o sacrifício representa o ofertante. Cada pessoa que fosse oferecer um sacrifício tinha que oferecer um animal que o representasse. No caso do sacerdote seria um novilho, no caso do príncipe seria um bode. Vamos ler verso 22. Diz assim: quando um líder pecar e cometer um ato contra qualquer dos mandamentos de Adonai, concernente ao que não se deve fazer,
ele será culpado. E quando ele tomar consciência do pecado cometido, ele deve levar um bode sem defeito. Então veja só, mesmo ele tendo cometido um pecado por ignorância, sem saber que aquilo é pecado, quando ele descobrisse que aquilo era um pecado, ele tinha que se arrepender e oferecer um bode como expiação. Então essa ideia que muitas pessoas dizem, aquilo que eu não sei que é errado, não é errado. Isso não é verdade, tá, pessoal? Quando a Escritura vai dizer que o Eterno não leva em conta o nosso tempo de ignorância, do que Adonai está falando? Está falando que quando você tomar consciência de que aquilo que você fez era transgressão, se você se arrepender, se você confessar para Adonai, aquele pecado será perdoado e o Eterno não levará em conta o tempo de ignorância. Mas isso quer dizer o quê? Se as pessoas estão transgredindo os mandamentos, mesmo que elas não sabem que aquilo é pecado, isso é considerado um pecado pelo Eterno. Tudo que a Torá diz que deve ser feito e o ser humano não faz, ele está pecando. Tudo que a Torá diz para não fazer e ele faz, isso é um pecado. Então, o que determina o que é pecado ou não é a Torá. Por isso é importantíssimo estudar a Torá. E é exatamente isso que significa a palavra Torá. Muitas pessoas entendem Torá como sendo lei, quando na verdade, pessoal, Torá quer dizer instrução. É muito importante estudar a Torá, porque é ela que vai nos dar o norte, é ela que vai nos dar a direção do que nós podemos e do que nós não podemos fazer. Infelizmente, as pessoas preferem seguir os líderes, religiosos, na expectativa de que eles dizem o que é errado e o que não é errado. Isso aconteceu na época do Mashiach. O Mashiach bateu de frente com os fariseus, por quê? Eles determinavam o que era errado, de acordo com a concepção deles, e aquilo que de fato era errado, de acordo com a Torá, eles transgrediam por causa das suas tradições. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É a Torá que vai nos dizer o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Agora vamos ver, pessoal, se o pecado fosse cometido por uma pessoa comum. Ela devia oferecer uma cabra. Foi como eu mostrei naquela tabela, O Eterno separou 4 classes de pessoas e cada classe de pessoas tinha um animal específico para ser oferecido. Isso é interessante porque lembra que o altar de sacrifício ele tinha 4 chifres, representando tanto as 4 letras do nome de Adonai, como também os 4 cantos da terra. E o Eterno agora separa 4 classes de pessoas, especifica o sacrifício que cada classe devia oferecer. Então vamos ver agora, caso o pecado fosse cometido por uma pessoa comum. Verso 27 diz assim: se um indivíduo, uma pessoa comum do povo, cometer um pecado de forma inadvertida, olha só, um pecado por ignorância, pessoal, realizando algo contrário a qualquer dos mandamentos de Adonai, concernente ao que não deve ser feito, será culpado. Ou seja, se ele fez algo que os mandamentos do Eterno diz que não pode fazer, ele cometeu um pecado e ele será culpado. Então o que ele deve fazer? Apresentará como oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Então percebe, pessoal, que aqui o Eterno está falando de uma pessoa comum, de uma pessoa normal do meio do povo. Continuando a leitura, a gente vai perceber que caso essa pessoa não tivesse condição, não tivesse posse de oferecer cabra nem ovelha, ela poderia oferecer pombinhos ou até cereais, também era aceito como oferta pelo pecado. Veja só, pessoal, o que vai dizer aqui no verso 17. Se alguém pecar ao fazer algo contrário a qualquer dos mandamentos de Adonai, fazendo o que não deve fazer, ele será culpado, mesmo que não tivesse a intenção, e ele suportará as consequências do seu erro. Você sabe que as transgressões, os erros, sempre vai trazer consequências. Agora veja só o que o Eterno está dizendo aqui, pessoal. Que mesmo que a pessoa tenha feito sem a intenção,
mesmo assim é considerado um pecado. Mas aí ela vai dizer aquela frase, né? O Eterno não leva em conta o tempo de ignorância, pessoal. Não é bem assim, não é isso que a Torá está dizendo. O Eterno não vai levar em conta o tempo de ignorância quando você se arrepender dos seus pecados cometidos. É isso que a Torá está dizendo. Então, pessoal, todos esses versos que a gente viu, né, de forma meia rápida, vai confirmar o que vai dizer Yohanan. Yohanan, né, o amigo íntimo do Mashiach, aquele que é chamado de o discípulo amado, ele vai explicar lá no livro de Yohanan justamente o que é pecado, e vamos ler, né, para a gente poder finalizar a nossa porção. Primeiro Yohanan, capítulo 3, vai dizer o seguinte, a partir do verso 2. Amados, agora somos filhos de Elohim, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, ele quem? O Mashiach, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então veja que está dizendo Yohanan aqui, que nós que esperamos no Mashiach, que aguardamos o mundo vindouro, nós devemos nos purificar como ele é puro. E é justamente isso que está ensinando o livro de Vaikra. Agora veja que coisa interessante ele vai dizer no verso 4, pessoal. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a Torá, porque o pecado é a transgressão da Torá. Veja que coisa, pessoal, claríssima está aqui no escrito nazareno. Claro que na maioria das traduções não vai estar assim. Vai dizer que aquele que comete pecado comete iniquidade, mas a palavra iniquidade é exatamente isso, transgressão à Torá. Então perceba que os discípulos do Mashiach, eles entenderam perfeitamente o que é pecado. Então se você sempre teve dúvida, se você sempre quis saber o que é pecado, a resposta está aqui, pessoal. Pecado é a transgressão da Torá. Agora eu pergunto, como pode ter pessoas, como pode ter religião que diz que a Torá foi anulada? Porque se a Torá foi anulada, isso quer dizer então que não existe mais pecado. Porque é exatamente a Torá que define o que é pecado. Pelo fato das religiões ignorar a Torá, é que as pessoas são manipuladas pelo sistema religioso. Aí o que acontece? O sistema vai dizer o que é pecado. Aquilo que o líder achar que é pecado, ele vai dizer que é pecado, e assim vai dominar as pessoas. Mas veja o que está dizendo aqui, pessoal. Yohanan, o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse, o discípulo amado, ele deixou muito claro aqui o que é pecado. Pecado é a transgressão da Torá. Agora veja o que ele vai dizer no próximo verso, o verso 5, para a gente poder finalizar a porção de hoje. Sabeis também que ele quem? O Mashiach, Yeshua, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então percebe, pessoal, que tudo o que esse livro de Vaikra está falando sobre expiação, sobre Corban, aponta para o Mashiach. E Yohanan fechou com chave de ouro aqui, dizendo que o Mashiach se manifestou exatamente para tirar os nossos pecados. Ele foi muito confrontado pelo sistema religioso da época, né, do primeiro século, porque o Mashiach ele obedecia a Torá, enquanto que o sistema religioso tinha estabelecido as suas normas, as suas regras, aquilo que eles determinavam como leis, como mandamentos. E por isso eles diziam que o Mashiach estava transgredindo a Torá. Infelizmente, até hoje, muitas pessoas ainda têm a coragem de dizer que o Mashiach transgrediu o Shabat, que o Mashiach não obedecia a Torá, mas isso é, na verdade, uma grande mentira, pessoal. Isso é uma grande fake news. O nosso Mashiach, ele não só obedeceu, como ele ensinou como nós devemos obedecer a Torá. Ele mostrou para os seus discípulos que a Torá deve ser praticada como ela está escrita, e não como as pessoas interpretam, não como determina o sistema religioso. E ele, o nosso Mashiach, aquele que nos ensinou como obedecer os mandamentos, ele se ofereceu como sendo
o nosso corban, como sendo o sacrifício perfeito para expiação dos nossos pecados. Tudo que o livro de Vaikra está falando está apontando sem dúvida para o nosso Mashiach, o verdadeiro Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu como expiação pelos nossos pecados. Então todos os nossos pecados que antes foram cometidos, a partir do momento em que aceitamos Yeshua como nosso Mashiach, reconhecemos os nossos pecados, o que nós devemos fazer? Abandonar os pecados e viver de acordo com os seus ensinos. Como nós vamos demonstrar para o Eterno que nós aceitamos o Mashiach como nosso Salvador? Muitas pessoas acham que é somente erguer a mão, né, e dizer que aceitou o Mashiach. Mas a forma de você provar que você aceitou o Mashiach é você viver de acordo com o que ele ensinou. Viver de acordo com como ele viveu. Sermos imitadores dele. É isso que ele espera de cada um de nós. Eu espero que você tenha entendido isso. Que o Eterno te abençoe grandemente. Que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Yevarechecha Adonai veish merecha Yae Adonai pana elecha vehunika Yisa Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e põe em ti a sua paz. Assim seja.